Fizeram uma pergunta para o profeta. Agora, quando eu entrar nessa parte, tenho em mente judeu e virginésia, mesmo plano. Promete para mim que vocês vão fazer isso? Mesmo plano, judeu e virginésia é o mesmo plano. Agora, as 5 virgens foram perdidas? Presumo que eles estão fazendo a pergunta sobre as 5 virgens, as 5 sábias e as 5 tolas. Agora, se você esteve conosco nos últimos ensinos em Apocalipse, você descobre lá que aquelas virgens, as cinco virgens tolas, não foram perdidas, mas não foram permitidas de entrar nas bodas do Cordeiro, mas sofreram perseguição e foram martirizadas e ressuscitaram novamente na ressurreição geral no último dia. Essas são as pessoas que ele separou das ovelhas, os bodes. Eles compareceram diante do juízo, lá no final, porque eles vão morrer. Está vendo? Ele está dizendo, vai ser martirizado, morto. Amém? Vai ser martirizado. Pode? Amém? Estão lendo ali o que o profeta está dizendo? Vai morrer. Apesar dessa palavra ter 2 significados, mas ele está dizendo, eles vão morrer. Vai sofrer perseguição e vão morrer. Vamos mais. Opa, pulei aqui, eu cortei um pedaço aqui do meu... Volta um pouquinho para mim, só para não confundir aqui. Futuro lar. Estou falando de 2 grupos agora, certo? Judeu e virginésia. Vamos lá. Depois o remanescente da semente da mulher, que guarda os mandamentos de Deus, os judeus. Os que têm o testemunho de Jesus Cristo, gentios, 2 grupos, serão perseguidos como cães e darão a sua vida pelo seu testemunho. Vão morrer ou não vão? Está dizendo que vão morrer. A seguir, numa grande manhã, no romper do milênio, para a lua de mel começar. E depois os outros mortos não reviveram até o fim dos 1000 anos. A seguir, no fim dos 1000 anos, houve um julgamento mostrando que cão estava na arca, falando que passou aqui na tribulação, na arca. Então quer dizer que... Olha, é muito maravilhoso, né? E cão ainda está ali no remanescente. Aqueles que ouviram e rejeitaram terão de ser julgados. Vamos voltar aqui? Ele está dizendo de 2 grupos. Judeus, que são chamados aqueles que guardam os mandamentos de Deus, e também aqueles que têm o testemunho de Jesus Cristo, que são gentios, serão perseguidos como cães e darão a sua vida pelo seu testemunho. É a segunda citação que eu estou lendo, que ele está dizendo que eles vão morrer. Amém? As virgens dessas vão morrer. Agora, se o profeta disse, ele viu na Bíblia, não viu? O profeta não contradiz a Bíblia. Amém? Deixa eu ver se tem mais uma aqui. Tem mais uma. O qual nós percebemos em Apocalipse são apenas 1, 2, 3 capítulos para a igreja. A igreja sobe no capítulo 4, ela não retorna mais até o capítulo 19. Isso é depois do período da tribulação. Opa! Para a nossa classe, Apocalipse 19 é depois do período da tribulação. Quando Deus chama os judeus. É verdade. No livro das eras... Alguém, se quiser mandar a página para mim depois, livro das eras, o profeta disse que os judeus vão receber o batismo do Espírito Santo depois da tribulação. Quantos já leram? Ó, vai aparecer lá na câmera, se você não leu vai ficar feio. Então, quem já leu? Pode levantar a mão. Quem já escutou nós falarmos isto? Aí melhorou. Por isso, olha a importância de nós falar aqui também, né? O que o profeta disse? Os judeus, ele fez Zacarias 14, acontece depois da tribulação, não na tribulação. Os judeus terminam a tribulação sem estar selados pelo Espírito Santo. Ora, ou a palavra não faz sentido. E com Menor, que ele subiu antes que uma gota de água atingisse a terra. Ele se foi, então a tribulação se estabeleceu, está vendo? Noé estava na arca antes da tribulação se estabelecer. Ló estava fora de Sodoma antes de qualquer tribulação se estabelecer. E a igreja terá se ido antes de qualquer período de tribulação. Agora, durante a tribulação, será o seguinte: a virginésia será caçada pelo dragão e lança água de sua boca, que significa multidões de pessoas, milhares de pessoas, milhões, exércitos que procurarão e tomarão esta mulher, o remanescente de sua semente, e a matará. Aqui ele bateu o martelo, ó. Não é sofrer, não, vai morrer. Amém? Agora, isto será no período da tribulação. Amém? Deixa eu achar mais alguma coisa aqui, nós já vamos entrar numa parte muito maravilhosa aqui da nossa lição. Quando Deus envia os seus exércitos, depois, quando Jesus
manda seus exércitos, ele repele os exércitos da besta, afugenta eles, afasta eles um pouco. Então o profeta diz no livro das Eras, dá uma olhada aqui. Tendo visto seus poderosos atos de salvação, como nós vimos aquele grupo lá em Apocalipse 15, eles viram os atos de salvação, pois eles cantam o cântico de Moisés, que está no capítulo 15 de Êxodo, e Moisés ficou tão faceiro de ver Faraó ser afundado nas águas. Então é o cântico que eles cantam, eles também vão ver. Mas peraí, irmão Branco, mas que coisa, mas que quebra-cabeça, né, irmão? Mas como? Lá diz que vence a besta, vence a imagem da besta, vence a marca da besta, mas o profeta diz, vai morrer, vai ser morto. Mas e agora? Olha a dança celeste de Deus. Cuidado para não pisar no pé. É o passo. Tendo visto seus poderosos atos de salvação, eles chegaram a conhecer seu poder. Mas também, ao verem suas feridas e saberem que eles o tinham rejeitado até aquele momento, os faz chorar na agonia do terror e temor, assim como fizeram seus irmãos de outrora quando estavam diante de José, tendo forte medo de que fossem mortos. Mas como José disse, não fiquem zangados com vós mesmos, está tudo bem, Deus estava em tudo isso, ele fez isto para conservar a vida. Da mesma forma, Jesus expressará paz e amor para eles. Tem nada de morte aqui. Não é verdade? Mas que paz que é essa? Do mesmo jeito, eles pensaram que ia morrer. Pensando que ia morrer, ele falou, calma. Teve um propósito em tudo isso. E ele salvou todos os gentios por causa daquilo, não é? Salvou todo mundo gentil. Vamos lá. Agora é a mesma coisa hoje, estamos no tempo do fim. Essas pessoas deveriam ter sabido, veja, agora Noé foi um tipo dos judeus, que serão transportados por cima através da tribulação. Enoque foi o tipo da verdadeira mensagem, da transladação da igreja, pois Enoque foi raptado e então veio o dilúvio. E os dois, o primeiro profeta, Enoque, foi tirado do caminho para que Noé pudesse ir com os seus, para que Deus pudesse prosseguir com Noé. E agora a igreja será levada embora para que Deus possa lidar novamente com os judeus, o remanescente dos judeus, os 144 mil, como temos repassado nas Escrituras aqui. Então ele disse, Noé representa os judeus, que passou por cima e apareceu lá do outro lado. Amém? Agora tem mais uma escritura. Bom, nós vimos ali, irmão, faz com que sejam mortos todos aqueles que não adoram a imagem. Não está escrito lá? Tem outra escritura, também no mesmo capítulo 13, diz assim, e foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. E deu-se-lhe poder sobre toda tribo e língua e nação. Isso é no período da tribulação, quando ele terá domínio sobre todas as nações, o rei da terra, e por aí vai. Veja, irmão, veja que quadro dramático do profeta, a Bíblia. E nós vamos lá e volta. E a nossa mente espiritual, irmão, o tempo todo Deus está querendo vivificar a tua mente espiritual. Deus está querendo fazer você pensar. Não tem nada de contradição aqui. É um quadro muito bonito. Está perfeito. Não é? Vamos mais um pouco aqui, então. Só que lá, diz ali que vence, não é? Diz ali que vence os santos. E é verdade. Vence os santos. Que santos, irmão? Os santos da tribulação. Eles também são santos. São santificados. Passaram pela justificação, santificação, só não chegaram ao batismo do Espírito Santo, são santificados. Mas em Daniel 7, falando da mesma cena que João viu em Apocalipse 13, Daniel diz assim, no verso 21. Eu olhava, e eis que essa ponta fazia guerra contra os santos e os vencia. Até que veio o ancião de dias e foi dado juízo aos santos do Altíssimo, e chegou o tempo em que os santos possuíram o reino. Está dizendo aqui, olha, ele não contradisse João. Daniel falou, venci, eu vi lá. Estava acabando com eles. Não está escrito aqui? Até que chegou o ancião de dias, estava acabando com eles. No verso 25, diz assim, e falando desse anticristo, desse falso profeta, e proferirá palavras contra o Altíssimo. Aí na nossa Bíblia em português ele disse, destruirá, e está certo, destruirá, matará os santos do Altíssimo.
E cuidará em mudar os tempos e a lei, e eles serão entregues nas suas mãos por um tempo e tempos e metade de um tempo. 40, que é 3 anos e meio. 1 ano, 2 anos e mais metade de 1 ano. 3 anos e meio. Vai ficar sob o domínio da besta. A besta vai jogar eles como peteca para cima. Desculpa usar essa expressão. Mas ele vai fazer isso. A Bíblia já profetizou. Pega ele aí, Satanás. Purga esse irmão rebelde aí. Pode purgar essa rebeldia. Irmão, se Deus abrisse a cortina do tempo para te mostrar o relógio de areia dele nesse momento, você ia se assustar. Não tem tempo, irmão. Está acabando o tempo. Deus já deu 50 anos, irmão. O que nós fizemos em 50 anos? Muito devagar, Jesus desceu. A primeira coisa que Jesus falou quando ele saiu da ressurreição, mas vocês são muito devagar. A primeira coisa que ele abriu a boca para falar, mas que vocês são tudo triste, tudo confuso, tudo... O que aconteceu? E eram os mestres, irmão. Não, porque não sei o quê. Não, mas gente do céu, vocês são tardos e nestes, são muito lentos, muito devagar. O que nós fizemos, irmão? Mas é a graça de Deus, e ele segurando, esperando o tempo todo. Mas ele não vai esperar para sempre. Diz aqui, proferirá palavras contra o Altíssimo, e oprimirá os santos do Altíssimo, e cuidará. Aí diz no verso 26, mas o juízo estabelecer-se-á. Os santos serão entregues na sua mão por 3 anos e meio, mas o juízo que isso aqui é a revelação dos versos 21 e 22. Mas o juízo estabelecer-se-á, e eles tirarão o seu domínio, para o destruir e para o desfazer até o fim. Ora, irmão, eu quero lançar uma nota super importante para o capítulo 7 de Daniel. O capítulo 7 de Daniel, quando fala os santos, não tem nada a ver com a noiva, é os judeus. Aqui é a cena onde os judeus entram em contato com Cristo que está retornando da glória. Aquele da cabeleira branca, que vem acompanhado dos santos. E esses santos que fala aqui, porque, como que a noiva vai ser dada por 3 anos e meio na mão da besta? Então não é os santos da noiva. Amém? É os judeus. Mas porque mais tarde diz aqui que esses mesmos santos tiram o domínio dele e eles começam a reinar. Vai pensar, irmão, que cena maravilhosa, meu Deus do céu. Daniel 7 retrata esse encontro glorioso entre os judeus e a noiva de Cristo. Não tem nada a ver com a noiva aqui, esses santos. Porque a noiva está voltando da glória, lá no capítulo, no verso 9, lá no começo do capítulo, no verso 9. Estes santos aqui são os judeus. E aí ele estava batendo nos judeus, estava arrebentando os judeus, estava oprimindo, estava matando os judeus. 10.000 à direita, 1.000 à esquerda, mas tu não serás abalado. Tem lá um grupinho que Deus disse, não põe a mão nesse grupo. Mas os demais começaram a morrer, irmão. Aquela mortandade, morte, e o desespero, Senhor, o que vai acontecer conosco? Agora, tem um capítulo maravilhoso, irmão, que fala desta mesma cena. Nós lemos João, nós lemos Daniel, nós vamos ler Isaías. Isaías é um profeta especial, todos são, né? No livro de Isaías, quando fala... Primeiro eu vou ler mais um capítulo de Daniel, me perdoem, mais um capítulo de Daniel que está falando deste mesmo quadro. Está falando deste mesmo quadro. Então o capítulo 7 fala como é que a besta vai perseguir os santos, judeus, e no capítulo 11 ele volta a falar no mesmo tema. E eu sei disso porque perguntaram para o profeta e ele confirmou, falou, realmente, isso aqui é a abominação desoladora, que é a imagem da besta, o Conselho Mundial de Igrejas, que trará perseguição contra os verdadeiros judeus, que se recusam a dobrar para a besta e seu falso profeta. Então, aqui mostra em Daniel 7, e ele volta a falar no capítulo 11. No capítulo 11, diz assim, falando da besta, e sairão a ele uns braços, quer dizer, a imagem, o braço da besta é a imagem da besta. Você lembra que a mão direita de Deus tinha 7 mensageiros, que era a igreja do Deus vivo, e eles faziam a obra para Deus? Aqui é a mesma coisa. Que profanarão o santuário e a fortaleza, e tirarão o contínuo sacrifício, estabelecendo a abominação desoladora. Lá no final, depois que os selos foram abertos, o profeta mostra que a verdadeira revelação da abominação desoladora é a imagem da besta. Não é Tito, não é a mesquita de Omar, lá que está em Israel. Lá foi um tipo, foi um símbolo do que viria, mas a realidade é o Conselho Mundial de Igrejas, que a Bíblia chama de uma abominação, que desola, persegue, destrói todos que não concordarem com eles. E aqueles que tentarem
violar o concerto que ele fez, com lisonjas, bajulações, perverterá. Mas o povo que conhece a seu Deus se esforçará e fará proezas. Isso aqui é os judeus. A noiva está no palácio. Mas o povo que conhece ao seu Deus se esforçará e fará proezas. E aos sábios entre o povo ensinarão a muitos. Todavia, cairão pela espada, morte. Fogo, morte. Eu numerei aqui para ajudar nós a entendermos. Cativeiro e roubo. Vocês entenderam? Vejam, muitos serão mortos, mas uns serão presos e outros perderão o espólio. A palavra usada aqui é saque, é perder as propriedades, é perder tudo que você tem. É uma perseguição que virá sobre esses judeus e parte deles morrerão, muitos deles morrerão, outros serão presos, vai para a cadeia. Você está se rebelando contra a besta? Joga ele lá na prisão. Outros, dá seus bens, devolve aqui para a besta, dá para nós, você perdeu tudo que você tem. E eu vou ficar naquele choredo. Vocês entendem, meus amados? Agora, então vai ter sim aqueles que vão morrer, mas vai ter aqueles que vão ser presos e tem aqueles que perderão o seu espólio, os seus bens, as suas propriedades. Olha onde é que foi o profeta Daniel, irmãos. Ele vai morrer. Alguns pelo fogo e outros pela espada. Vão morrer ou não vão? Agora, este é o mesmo plano que o diabo tem para com as virgens nécias. Exatamente o mesmo plano. E diz assim, e caindo eles, serão ajudados com pequeno socorro, mas muitos se ajuntarão a eles com lisonjas, falando da besta e seus aliados, né? Muitos se ajuntarão a eles, quer dizer, perderão as forças. Ah, vamos entrar nesse concerto aí, porque nós não aguentamos mais. É aquela lei de Pablo Escobar. Se você fizer o que eu te mando, eu te dou $100 mil. Se você não fizer, eu te mato. Você sabia que Pablo Escobar operava dessa maneira? Se você aderir aqui, eu te dou $50 mil. Mas se eu não fizer, eu te mato. O que o povo fazia, irmão? Veja que coisa diabólica, uma coisa que dá lisonja, que coisa que dá presente, dá benefícios. Mas se você desobedecer, além de não ganhar nada, ele fala que você vai morrer. Aí diz aqui, e alguns dos sábios cairão para serem provados, e purificados e embranquecidos até o tempo do fim, porque será ainda no tempo determinado. E esse rei fará conforme a sua vontade, se levantará e se engrandecerá sobre todo Deus e contra o Deus dos deuses, falará coisas incríveis e será próspero, até que a ira se complete, porque aquilo que está determinado será feito. Esse tal de rei, irmão, todo mundo está pensando que vem do Vaticano esse tal de rei aí, e é um rei, ele não vem de lá, ele vem lá da imagem, lá Estados Unidos da América, vai vir um determinado rei, vem de lá, enganador, bajulador, cheio de lisonjas, gosta de agradar o seu povo. Tem um boné usado agora aí pela campanha dos americanos, MAGA, M-A-G-A, MAGA, que é a abreviatura de Make America Great Again, fazer a América grandiosa novamente. MAGA. É o boné lá, é a campanha, é o slogan da sua campanha, MAGA. Para mim, significa Make All Gather in Armageddon, que significa fazer todos se ajuntarem no Armagedon. É as mesmas iniciais. MAGA. Mas está lá. Fazer a América grande a que custo? Fazer todos se ajuntarem no Armagedon. Está chegando aí, meus amados. MAGA. Não é? Deus também está fazendo a noiva grande novamente, irmão. Aquela noiva que era grande, lá no princípio, Deus está fazendo ela grandiosa novamente. Deus está fazendo sua noiva. Está mostrando, o profeta diz, quando a noiva souber quem ela é, o rapto vai acontecer. Quando ela vê quem ela é onde? Hoje, nessa pobreza, nessa miséria? Quem ela é quando ela retornar aqui. Não estou olhando para quem eu sou hoje, irmão. Estou olhando para quem eu vou ser amanhã. É o meu objetivo, eu estou olhando para o alvo. A Bíblia diz que Moisés teve respeito pela recompensa, por isso que ele abandonou as glórias do Egito e o pecado por uma pequena estação.
Ele botou o olho na recompensa. Falei, gostei dessa recompensa. Leia lá o livro de Hebreus. Falei, rapaz, olha, esse negócio é grande. Eu vou abandonar tudo isso, porque isso aqui vai passar. E lá eu vou viver para sempre. Que negocião que nós fizemos, né, irmão? Que Deus, nós não, Deus fez para nós. Que negocião. Que negócio, que negociação perfeita. Amém?